de 6 anos da Feirinha da Vila Liberdade. Show com banda Garotos 100% ao vivo no Trio Elétrico. Terça-feira, dia 7 de abril, a partir das 19 horas, na Feirinha da Vila Liberdade. E mais, DJ Marcelo Silver, tocando só as melhores. E pra criançada, presença do Trenzinho da Alegria e Yupi. FEMEC 2020, de 24 a 27 de março, no Parque de Exposições do Camaru. Feira de máquinas, implementos agrícolas e veículos. E muito mais para o setor do agronegócio. Financiamentos com juros agrícolas. Preços iguais a todas as maiores feiras do país. Prestigie a feira que é do seu estado. Compre na FEMEC, sua melhor compra do ano. Realização, Sindicato Rural de Uberlândia. Tá na hora de conquistar a sua tão sonhada moto. Fórmula R Honda Catalão, Bis, Titan, Van, Bros e muitas outras que são sucesso de vendas. Venha até a loja, faça o test drive na moto dos seus sonhos. Quer mais informações sobre consórcio ou financiamento? Ligue 3411-2655. Fórmula R Honda, Rua Frederico Campos, 1050 JK e ponto de vendas ao lado do Supermercado Reis no centro. 3442-5367. Aqui é bom demais. Nova Liberdade. Nova Liberdade. Olá, você sabia que a Paraty Imóveis agora é correspondente Caixa Aqui? Não? Então não perca mais tempo. Venha agora fazer a simulação do seu empréstimo consignado ou do seu financiamento habitacional. Ficou ainda mais fácil realizar o seu sonho da casa própria. Além disso, ainda realizamos aberturas de contas corrente e poupança, credenciamento de maquininhas de cartão de crédito, seguros de vida e consórcios. Ligue 3441-2222 ou chame no WhatsApp 981-26-6191. Páscoa irresistível é na Casa Santo Pane. Nossa produção já está a todo vapor. Serão várias opções de ovos de Páscoa gourmet, cestas de chocolate com lindas pelúcias, tudo preparado com carinho e com o mais puro chocolate para você. Fique de olho nas nossas redes sociais que estamos preparando um super sorteio para quem aguarda ansioso a chegada do coelhinho. Páscoa irresistível é na Casa Santo Pane. A sua vida com muito mais sabor. A Drogaria Materna completa 19 anos. E você pode ganhar um Super iPhone 11. Você participa em compras a partir de R$50. Drogaria Materna, 3442-7080. Promoção não válida para linha receituária. Consulte condições. Chegou a oportunidade de comprar a sua casa. Mude agora e saia do aluguel. Financiou, mudou. Casas com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 2 vagas de garagem e com espaço para ampliação do seu imóvel. Localizada no loteamento Cidade Jardim, a 5 minutos do centro da cidade. Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, através da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Informações 3442-5558. WhatsApp 99695-7400. Páscoa Encantada Reis, onde a magia da Páscoa acontece. Os melhores produtos, com as melhores ofertas. Chuchu quilo 99 centavos, beterraba quilo 99 centavos, abóbora cabutia quilo 1,69, papel higiênico Mili leve 12 pague 11, 12 vezes 30 metros 9,99, café 3 corações 500 gramas 6,99, arroz Reis 5 quilos 11,95. Feliz Páscoa. Aqui é bom demais. Verão. Nova Liberdade. Nova Liberdade. Aqui é bom demais. Aqui é bom demais. Todo lugar. Aí eu bebo e fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Nova Liberdade. Aqui é bom demais.
Começa agora. Programa Mais Catalão. Informativo, dinâmico, positivo, alegre, diferente, inspirador, musical, útil. Programa Mais Catalão. A partir de agora, na Nova Liberdade. E com transmissão ao vivo nas redes sociais. Boa tarde, Catalão. Boa tarde, região. Uma tarde linda e abençoada para todo mundo. Agora, 12h, 38 minutos. Eu, Fabrício Bali, já estou chegando com muita alegria e disposição para mais uma edição do nosso programa Mais Catalão. Hoje, terça-feira, 17 de março. E antes de mais nada, eu já agradeço aqui aos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso projeto. Bristol Hotel, Colégio Verates, FM Materiais para Construção, J. Ribeiro Imóveis, Aplicativo Carona, Sensuele Moda Íntima e Churrascaria Espetos na Brasa. Além da Nova Liberdade FM 102.7, você também pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram, então siga aí o nosso perfil, @programa Mais Catalão. E você pode participar ainda pelo WhatsApp, é o WhatsApp da Nova Liberdade FM, então anota o número 996551027. Se liga aí para o que temos hoje por aqui. Vamos falar de saúde? Nosso primeiro assunto é a osteoporose. O ortopedista Dr. Guilherme Cortopassi tira dúvidas e dá dicas para combater esse problema. Vamos saber também como funciona a cirurgia refrativa, o procedimento para parar de usar óculos. O oftalmologista Dr. Rogério Teixeira é quem explica pra gente. Tem ainda o quadro Pet, Mundo Pet. O veterinário Dr. Danilo Ferreira fala sobre doenças respiratórias dos animaizinhos. Tem ainda cultura, poema, voz e violão com Marcos Macarney. As notícias do dia, a previsão do tempo e muito mais. Então vem comigo, porque o programa Mais Catalão tá só começando. Programa Mais Catalão. Você bem informado. O dia 40 minutos, o programa Mais Catalão já está no ar e hoje nós estamos aqui com a bancada todinha da área da saúde. E nosso primeiro convidado que está aqui no estúdio pela primeira vez conosco é ele, o Dr. Guilherme Cortopassi. Ele é ortopedista, especialista em joelho. Está aqui conosco hoje para falar sobre a osteoartrose. Então vamos lá, doutor, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nova Liberdade, boa tarde, Fabrini, aos componentes da mesa. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui nesse programa, para a gente poder sanar algumas dúvidas da população, explicar um pouquinho sobre essa doença que é tão comum, que afeta aí a maioria da população, principalmente idosos. Então vamos lá, doutora, a primeira pergunta, afinal, o que vem a ser esse problema, a artrose, né? Ela pode acometer todas as pessoas em todas as idades? Olha, a artrose, ela é uma doença degenerativa, né? O que ela é? Ela é uma doença que é um desgaste da cartilagem, então ela acomete mais as articulações, então joelho, quadril, tornozelo, coluna, principalmente o joelho, né? Então, onde a pessoa, a maioria, o peso, onde a gente pisa, o peso, o joelho que sustenta o peso do corpo ao andar. Então, é uma degeneração da cartilagem, onde a gente vai ter um encontro com essa cartilagem degenerada de osso com osso, aí vai formando dor, enfim, um monte de coisas. O joelho vai ficando deformado, a musculatura contraída, e a pessoa vai ter dor. Essa doença acomete mais idosos, né? Pessoas acima aí de 50, 60 anos de idade. Pacientes jovens, ela tem uma sua incidência, porém baixa. Mais aqueles pacientes que foram atletas durante a sua infância, adolescência, praticaram esportes de alto impacto, futebol, vôlei, basquete e outras modalidades esportivas. No futuro, esses pacientes vão ter uma proporção
propensão maior a levar a ter artrose, sim. Mas isso tem como a gente prevenir, principalmente nesses pacientes mais novos, e também nos idosos tem as prevenções para a gente evitar os procedimentos cirúrgicos. Porém, em casos mais graves, aí é indicado o procedimento cirúrgico. Quais são os sintomas, Dr. Guilherme? É fácil perceber a artrose? Olha, é fácil. É fácil assim, na visão médica, né? Primeiro sintoma é a dor. Dor de forte intensidade, dor que não cessa com analgésicos, enfim. Falando em específico do joelho, o joelho, ele, além do paciente ter dor, o joelho vai começando a se deformar, ele vai começando a abrir, aquela famosa perninha de alicate, né? E além disso, a paciente vai começar a ter dificuldade de andar, subir escada, descer escadas, na hora de sentar no carro para dirigir, ao dobrar o joelho vai ter dificuldade. Então o principal é dor, deformidade e depois a dificuldade em andar. Agora, quem já passou, por exemplo, por uma cirurgia no joelho, a senhora explicando aí dessa questão do joelho, essa pessoa ela tem mais chance de ser diagnosticada com artrose? Olha, tem várias cirurgias no joelho, né? Então depende de qual. Mas, por exemplo, uma cirurgia de retirada do menisco, quando a paciente jovem ou adulto jovem, que a gente fala, no futuro ela tem mais chance de ter artrose. Porque o menisco, ele funciona como um amortecedor entre um osso e outro. Ele nutre, ele amortece, enfim, retirando isso, você fica sem aquele amortecedor. Então, com certeza, no futuro próximo, essa pessoa ela é mais propensa a ter artrose, sim. Em se tratando de mulheres, é verdade que elas têm mais chances de ter artrose? Por quê? É verdade. A mulher, o formato do corpo da mulher, não em geral, mas não em específico, mas no geral, a mulher tem a perna mais, que a gente fala mais valga, que é os joelhos para dentro, por causa do quadril. E além dos hormônios da mulher, entendeu? Então, a mulher, ela tem chance de levar mais artrose por esse joelho dela para dentro. Ela pisa torto e com um lado medial vai se desgastar mais e vai levar a artrose. E também a mulher tem problema mais do ligamento patelofemoral. Normalmente é comum em mulheres jovens, dos 15 aos 35 anos. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, a mulher tem mais propensão. É mais pelo formato do quadril junto com o fêmur da mulher, que é mais para dentro do que o do homem. Tá certo, então. Tá aí o Dr. Guilherme Cortopassi, ortopedista, especialista em joelhos, hoje falando com a gente sobre artrose. Vamos continuar aqui o nosso assunto e já dar as boas-vindas a ele também, Dr. Rogério Teixeira, oftalmologista, que hoje está conosco aqui mais uma vez, desta vez falando sobre cirurgia refrativa. Dr. Rogério, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, mais uma vez agradeço o convite. Boa tarde a todos aqui, a todos os ouvintes também da Nova Liberdade. Tá certo. Doutor, já começa explicando para nós então, né, o que vem a ser essa cirurgia refrativa. É pura e simplesmente aquele procedimento para a gente parar de usar os óculos? A cirurgia refrativa é o nome que a gente dá para um procedimento cirúrgico que tem o objetivo de corrigir os erros de grau que a gente tenha, né? Então, na verdade, são procedimentos diferentes. Na verdade, não se trata de uma cirurgia só. A gente tem alguns modelos, alguns tipos de cirurgia refrativa, mas a gente dá esse nome para aquela cirurgia que ela é feita com o objetivo de eliminar os óculos. Agora, quais são esses problemas refrativos? Então, a gente chama de erros refrativos os erros que são corrigidos através de grau, através de lentes, né? Os mais comuns que a gente tem seria a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Tá? São os 4 principais que a gente tem no dia a dia. Existem outros erros menores, mas que na prática, como eles causam poucas alterações, a gente não corrige eles normalmente com lentes. E quem são as pessoas que podem passar por esse procedimento? Qualquer pessoa, desde aquelas que têm um grau mais elevado até aquelas com um grau mais baixo?
A gente não tem um grau específico assim para a gente corrigir, tá? Muitas vezes é uma pergunta muito comum no consultório, o paciente chegar: doutor, eu tenho que estar com quantos graus para poder operar? Tá? Não existe isso, eu posso corrigir qualquer quantidade de grau. Então, a pessoa que às vezes tem meio grau, se ela quisesse corrigir, seria possível. O que acontece é assim, essa cirurgia, em alguns convênios, eles liberam quando a pessoa tem um grau muito alto, tá? Alguns convênios nem liberam, tá? Ela é considerada, na maioria das vezes, uma cirurgia estética. Então, pro convênio, existe um limite mínimo de grau que vai variar conforme o contrato que a pessoa tem com a sua operadora. Mas, na prática, eu posso corrigir a partir desde um grau pequeno. Agora, é claro, assim, eu tenho um limite que depende das situações do olho da pessoa. Então, dependendo da pessoa, às vezes ela tem um grau muito alto, dependendo da estrutura desse olho, às vezes a gente não tem tecnicamente como corrigir total, tá? E a gente também tem as limitações, assim, as contraindicações. Nem todo mundo pode operar, às vezes por alguma alteração estrutural que tenha no olho. E a gente também não recomenda essa cirurgia em pacientes muito jovens ou pacientes que a gente vê que aquele grau está alterando muito ainda, então que não tem um grau relativamente estável. Estável não é a pessoa que não vai mudar nada. Então, às vezes chega o paciente lá: doutor, meu grau mudou 0,25 nos últimos 2 anos, então eu não posso operar porque meu grau está aumentando. Não é assim. Eu tenho que ter um aumento pequeno, né? Eu não posso estar tendo aquela progressão sustentada de grau toda vez que está indo lá, está aumentando, está ficando maior. Entendi. Eu, por exemplo, vou citar a minha situação. Eu tenho astigmatismo e tenho miopia. O meu grau é baixo. Independente disso, eu faço o procedimento. Após a cirurgia, o meu problema ele pode retornar? Então, no caso da miopia e do astigmatismo, a grande maioria dos pacientes não vão ter mais o grau, tá? Mas em alguns pacientes, com o passar do tempo, pode reaparecer um pouquinho desse grau, né? Então, mas a grande maioria, sim, a gente vai ter um resultado definitivo. Eu também já fui operado, já fui paciente, tá? Eu tenho 10 anos mais ou menos, 10, 12 anos que eu operei, eu era míope e continuo zerado até hoje. Agora existe uma situação diferente que se chama presbiopia. Todo paciente, à medida que vai ficando um pouquinho mais velho, passa dos 40 e poucos aí, a gente começa a ter uma certa dificuldade em focar para perto, tá? Então, por exemplo, o paciente que é míope, que é astigmata, ele corrige lá a miopia e o astigmatismo dele, provavelmente nunca mais vai voltar. Mas depois de uma certa idade, ele vai começar a ter uma dificuldade de foco para perto e vai chegar um momento na vida que ele vai precisar sim voltar a usar óculos, mas só para perto, só para aquelas atividades que ele tem que focar pertinho. A indicação cirúrgica, ela pode ser feita em qualquer idade? Em qualquer idade, não. Assim, pacientes muito jovens não têm indicação normalmente de cirurgia refrativa, né? Claro, pode existir algumas exceções, mas assim, como regra geral, eu costumo indicar a partir dos 23, 24 anos de idade, que é que na maioria dos pacientes a gente começa a ter uma certa estabilização de grau, né? E dependendo do problema de visão que a pessoa tenha, o que muda também é a técnica cirúrgica, tá? Então, a gente tem 3 formas, na verdade, de corrigir esse grau. Para enxergar, o que acontece? A luz ela tem que passar pelas 2 lentes naturais que eu tenho no olho, que é a córnea, que é a lente externa, e o cristalino, que é a lente interna. Quando a luz vai passando nessas lentes, essas lentes vão juntando essa luz até ela chegar num pedacinho nosso da retina. Então tem, na verdade, 3 lugares para mexer. Eu posso mexer na córnea, eu posso mexer no cristalino, ou eu posso colocar uma lente artificial entre os dois. Entre a córnea e o cristalino, eu colocar uma terceira lente. Então essas são as 3 opções que a gente tem para operar. Então, dependendo do problema que a pessoa tenha, da idade que ela tem, essa técnica também ela vai sendo modificada. Tá certo, então. Dr. Rogério Teixeira, oftalmologista, hoje falando aqui conosco sobre cirurgia refrativa. Doutor, peço que continue com a gente. Obrigada por enquanto. Agora é hora de recadinho. Vamos falar da churrascaria Espetos na Brasa. A churrascaria Espetos na Brasa está completando 8 anos de funcionamento. A churrascaria Espetos na Brasa fica na Avenida Margon e a cidade
inteira já conhece. Mas agora tem uma outra loja bem em frente ao Senai, lá na Avenida Lamartine. É o mesmo cardápio com a mesma qualidade, só que agora em um segundo endereço, com mais conforto. Churrascaria Espetos na Brasa, loja 1 e loja 2. A loja 2, anota aí, na Lamartine, em frente ao Senai. Não tem erro, hein? Vamos aproveitar a oportunidade para mandar aquele alô para o pessoal que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Então vamos lá, um abraço para quem está conosco no programa Mais Catalão, ao vivo pelo Instagram. Geraldo Neto acabou de se conectar, o Luiz Sérgio, abraço para a Aline, para o Hugo, para o Edilson, para a família Galdino, para a Lia, o Carlos Catoco, a Meirielle, a Mila, Daniel, Agnaldo, Pérola Honório e o Newton. Olha, tem muita gente conectada, eu não vou conseguir mandar abraço para todo mundo, mas a gente agradece desde já a participação, a companhia de você, nosso internauta e também o nosso ouvinte. Vamos continuar o nosso assunto? Dia de terça-feira, todo mundo já sabe, é dia do nosso quadro Mundo Pet. E hoje, mais uma vez, ele está conosco, o médico veterinário Dr. Danilo Ferreira, sempre nos dando dicas e nos informando sobre esses bichinhos aí que a gente tanto gosta. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabrini. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui. Abraço a todos os ouvintes aí. Pois não, vamos começar, dar início. né? Então vamos lá, doutor. Hoje a gente definiu aqui para nossa pauta problemas respiratórios em animais. E antes de começar, eu já te pergunto aquela que não quer se calar. A gente vive num momento aí, né, de Covid-19, o coronavírus. Todo mundo, todas as pessoas, os humanos em situação de alerta. Os animaizinhos também têm o risco de serem infectados? Bom, Fabrini, a gente sabe que isso é uma doença nova, né? Às vezes eu falo uma coisa aqui e amanhã já mudou. Então, a gente sabe pouco sobre essa doença ainda. Não foi provado em nenhum momento que os animais podem transmitir para o ser humano. O cachorro tem o seu coronavírus. Esse coronavírus, ele manifesta geralmente como diarreia em vez de sintomas respiratórios. O gato também tem o seu coronavírus, né, que é a pífia, doença do gato. E tem também a galinha tem seu coronavírus, assim como outros animais têm o seu coronavírus específico. Tá? Mas até então não foi provado que os animais podem transmitir para o ser humano e podem apresentar a doença clínica também. Tá certo, as pessoas que tiverem algum animalzinho que apresentar algum desses sintomas têm que procurar um especialista. Sim, mas eu acredito que podem ficar tranquilos, que é uma doença que, se não aconteceu nenhum caso na China que foi emergente, né, provavelmente está descartada essa possibilidade. Então vamos lá, né, falar aí sobre os problemas respiratórios em animais. Doutor, quais são os principais problemas, as principais doenças que acometem os bichinhos? Bom, a principal doença respiratória que acomete o bichinho chama tosse dos cães, né, que é uma broncopneumonia. E, na verdade, ela não é viral. Ela tem uns componentes virais que podem estar associados, influenza vírus do animal, mas a principal causa dessa doença é uma bactéria, Bordetella bronchoseptica. E é uma vacina que ela pode ser... É uma doença que ela pode ser prevenida, né, com uma vacinação. É uma doença mais prevalente nos períodos de inverno. Tá? No verão ela acontece em alguns casos esporádicos, mas nem tanto. Tá? Mas a principal é a tosse dos cães, que pode evoluir para uma broncopneumonia e até numa pneumonia se não for tratada corretamente. Entendi. Como que a gente identifica isso? É fácil? Porque nos humanos você percebe facilmente uma tosse, né? Algum sintoma diferente. No animal é fácil de perceber? No animal é fácil perceber, sim. O primeiro sintoma é tosse, né? Uma tosse seca. Na maioria dos casos, a pessoa chega pra gente falando que o cachorro está engasgado,
né? Mas na verdade ele não está engasgado, ele está com uma tosse bem seca mesmo, que ele tosse tanto que chega a sair uma secreção esbranquiçada após essa tosse aí. Entendi. Agora, existem alguns tipos de animais, algumas raças especificamente que sofrem mais? Essa é uma pergunta da Deuseni, que acompanha a gente todo dia. Ela tem um pugzinho. Ela falou assim, pergunta pro doutor o que eu faço lá com o meu animalzinho. Ela tem um pug, né? O pug a gente sabe que é um cachorro braquicefálico, é um cachorro predisposto a ter doenças respiratórias, tá? Então, esses cachorros braquicefálicos que tem o focinho achatado, o pug, o shih tzu, o bulldog francês, o bulldog inglês, eles têm uma predisposição a ter doenças respiratórias. Então, eu aconselho a Deuseni a vacinar, né? Vacinar com a vacina de gripe anualmente para manter o seu animalzinho protegido aí. E nos períodos de inverno, às vezes agasalhar ele, manter ele num local protegido contra o frio, né? Tá certo, então, respondida a pergunta da Deuseni. Antes da gente encerrar esse primeiro bloco, doutor, o senhor comentou aí sobre o verão e o inverno. A gente sabe que o verão termina essa semana, vem aí o outono e logo chega o inverno. Nessas estações, os bichinhos sofrem mais? Olha, essas estações a gente vê muito problema de pele, tá? Quanto à respiração, nem tanto. Mas problema de pele, essa época que é quente e úmida e favorece ao crescimento de fungos, bactérias, a gente vê muito problema, né? Eu que mexo mais com pele, eu tenho visto muito problema de pele ultimamente. Tá certo, então. Tá aí o doutor Danilo Ferreira, médico veterinário, mais uma vez conosco, nesta semana especificamente falando sobre problemas respiratórios em animais. Vamos com mais um recado? Hora de falar da FM Materiais para Construção. A FM tem atendimento, preço, prazo e qualidade. Tudo que a sua construção precisa tem na FM Materiais para Construções e olha, com o menor preço da cidade. Lá tem promoções em pisos, revestimentos e porcelanatos. Inclusive, a FM está vendendo cimento com preço imbatível. Você não pode perder esta grande oportunidade. FM Materiais para Construção, do básico ao acabamento. A FM fica ali no bairro Jardim Paulista, pertinho da agência da Receita Federal. Vamos voltar a falar de saúde. Hoje, pela primeira vez, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Guilherme Cortopassi, ele que é ortopedista, especialista em joelhos e hoje está aqui conosco falando sobre a artrose. Doutora, eu me perdi aqui com a minha pauta, peraí que eu vou achar. Então vamos lá. Primeiro bloco a gente já explicou alguns aspectos dessa doença que, como o senhor mesmo disse, acomete muitas pessoas, principalmente aos idosos. Falamos também das mulheres que têm maior chance em ter a doença e agora eu te pergunto algumas perguntas específicas. Quem leva uma vida mais sedentária protege mais os joelhos? Não, pelo contrário. Prejudica mais, porque além da artrose, a gente tem menisco, tem ligamento, tem os tendões no joelho e todos eles têm uma, entre aspas, uma vida saudável. Eles são saudáveis se a musculatura da nossa coxa estiver saudável. Então, se o paciente tiver se ele tiver um fortalecimento muscular legal na coxa, tanto na região anterior como na região posterior, eu posso te garantir para você que é muito difícil dele ter uma dor no joelho aí. Além, é claro, ressalvas a casos de trauma, de algum entorse, alguma lesão, né? Mas no dia a dia, o paciente deve fazer atividades físicas sob orientação de algum educador físico e do médico ortopedista, né? Algumas atividades específicas para que possa
fazer esse fortalecimento da musculatura. Entendi. Pratico corrida de rua, tenho maior chance de desenvolver a doença em relação a outros esportes? Mito ou verdade? Depende. Vou explicar o porquê. Sim. Se esse corredor de rua fizer um fortalecimento muscular adequado na academia, antes dele correr, se ele tiver uma musculatura boa, mito. Agora, se ele falar assim, vou resolver correr, e começar a correr na rua, terrenos irregulares, mas não preparou sua musculatura antes, verdade. Então, depende muito da pessoa. Então, qual que é o certo? Você faz o fortalecimento muscular e depois você corre, entendeu? Aí não tem problema nenhum. Entendi. Existe algum tipo de atividade física que é mais apropriado para quem tem esse problema? Sim, as atividades sem impacto. Então, quais são as atividades sem impacto? Atividades na água, hidroginástica, natação, o ciclismo que eu falo nas academias, né? Bike, né? O spinning, pilates, que é um esporte muito bom, que é alongamento, fortalecimento, né? A própria fisioterapia, entre outros. Agora, correr, igual eu expliquei, quem não tem um fortalecimento vai ter propensão. Mas o esporte específico para quem já tem a determinada patologia são atividades sem impacto. Então, aquelas que você não tem contato direto com o solo. Então, hidroginástica, natação, ciclismo, pilates. Entendi. Além dessas atividades, as quais o senhor acaba de citar, existem outras medidas que podem amenizar aí o impacto da artrose, o impacto no joelho? Olha, além de medicamentos, né, analgésicos, mas a gente sempre orienta para a pessoa não ficar tomando analgésicos anti-inflamatórios pro resto da vida. Então, a principal prevenção é o cuidado com a saúde e atividade física correta, orientada por um educador físico e por um médico ortopedista. Então, quer prevenir artrose, quer prevenir lesão de menisco, quer prevenir lesão de ligamento, entre outros, atividade física regularmente, não é aquela atividade física de final de semana, passa a semana inteira sem fazer, chega no domingo, vai jogar bola, machuca. Né? Atividade física regularmente, orientada por um educador físico, tá? Principalmente também orientado por um ortopedista, né? Se perguntar, e aqueles pozinhos que a gente toma, condroitina, glicosamina, que falam que vai rejuvenescer a cartilagem. Olha, na literatura não tem nenhuma comprovação, né? Existem trabalhos científicos publicados que falam que tem eficácia, tem outros que não. Ou seja, não chegou a um consenso. Tem gente que fala que melhora, tem gente que fala que piora. Então, depende muito de cada paciente, depende muito do quadro. Mas a prevenção é exercício físico com fortalecimento muscular adequado, exercício físico regularmente. E, é claro, sob a orientação de um educador físico ou ortopedista. Existe cura e o tratamento ele é complexo? Olha, a artrose, ela tem, a gente chama de 0 a 5 graus, né? Tem uma classificação que a gente chama de classificação de Albach, que ela é de acordo com a radiografia do paciente. Do grau 0 até mais ou menos o grau 3, a gente leva em conta a idade, o estilo de vida da pessoa, o que a pessoa trabalha. O tratamento é mais conservador, com mudança do estilo de vida. Foi tudo isso que a gente falou agora, né? A pessoa vai mudar o estilo de vida dela. E, é claro, com medicações. Para aqueles casos mais graves, né, uma artrose mais avançada, onde o paciente já não está dando conta de andar, já tem um flexo no joelho, o tratamento cirúrgico é indicado. Qual que é esse tratamento? É a chamada prótese de joelho, que é a substituição do componente anatômico normal do osso por um componente proteico, né? Mas essa cirurgia a gente indica em casos mais graves, é uma cirurgia mais complicada, que a gente tem também sucesso nos resultados. Uma última pergunta aqui, dessa vez de uma ouvinte, antes da gente encerrar esse bloco. A Neire Cristina, ela está nos acompanhando nas ondas da 102.7. Ela tem 49 anos, diz que tem artrose e derrame articular no joelho. É um caso cirúrgico? É uma observação, diz ela que o joelho incha muito e dói. Olha, Neire,
igual eu acabei de falar, primeiro você precisa passar com uma consulta, né, com um especialista, um ortopedista, se puder, especialista em joelho, e ele vai avaliar através do exame físico, no contato com o paciente, e avaliar através do raio-x o grau da sua artrose. Dependendo do grau, o tratamento é cirúrgico. Dependendo do grau, o tratamento não é cirúrgico. O derrame articular, ele vem acompanhado da artrose. Isso, para quem tem artrose, é normal, né? Mas depende muito do exame radiográfico, do exame físico, presencial. Cada paciente tem sua particularidade, cada paciente tem seu caso, né? Não é assim, todo mundo é cirúrgico ou todo mundo vai para academia. Não é isso, entendeu? É preciso analisar. É preciso uma avaliação particular seriada. Tá certo, bom? Então. Tá aí a resposta do Dr. Guilherme Cortopassi, ortopedista. Por enquanto, mais uma vez, obrigada, doutora. A gente já volta para encerrar esse assunto, trazendo as últimas dicas. Vamos voltar a falar também com o nosso médico oftalmologista, Dr. Rogério Teixeira, hoje aqui conosco no estúdio mais uma vez. E agora falando sobre cirurgias refrativas, é isso mesmo. Doutor Rogério, há quanto tempo o meu grau precisa estar estável para que eu possa realizar a cirurgia? Na verdade, não existe assim um consenso na literatura, tá? Mas a maioria dos pacientes que dentro de um ano não teve uma progressão significativa são bons candidatos à cirurgia refrativa, tá? Então, eu gosto muito de avaliar tanto essa progressão do grau, também quanto a progressão da topografia, que é um exame que a gente faz para ver as curvaturas da córnea, ver se essa topografia está se mantendo estável. E nesses pacientes que a gente não teve alterações ou teve alterações muito discretas, eles são bons candidatos à cirurgia refrativa. Entendi. Essas cirurgias, elas são todas iguais ou depende também? E de que forma que ela é feita? É a laser? É de uma forma mais invasiva? Como acontece? Então, a gente na verdade tem 3 grandes grupos de cirurgia refrativa, tá? Como eu disse, a gente tem 3 opções. Eu posso mexer na córnea, que é a lente externa, eu posso colocar uma terceira lente entre a córnea e o cristalino, ou eu posso mexer no cristalino. Medicina não tem aquela palavra sempre, né? Sempre o paciente vai encaixar nisso aí. Mas como um apanhado geral, a gente indica normalmente para pacientes mais jovens, pacientes abaixo de 40, 45 anos, a gente indica uma cirurgia a laser, tá? Para modificar o formato da córnea. Então, a córnea, como eu disse, é a lente que está externamente no olho. Então, nesses pacientes, a gente usa um laser que ele vai como que lixar aquela córnea e mudando um pouquinho o formato dela. Fazendo essa mudança do formato, eu consigo alterar o grau natural que aquela córnea tem e a gente corrigir esse grau. Mesmo dentro dessa cirurgia a laser, tá, eu tenho opções diferentes para mexer na córnea com laser. Tá? Eu tenho uma cirurgia... Hoje a gente tem 3 principais, que seria a transepitelial, o PRK, o LASIK, que essas duas são bem parecidas. Assim, o que muda assim, o PRK, o laser vai lá, ele vai lixar a córnea diretamente e mudar o formato dela. O PRK, desculpe. O LASIK, a gente faz como se fosse aquela tampinha da laranja ali. Levanta aquela tampinha, faz o laser e abaixa de novo. A indicação de um ou do outro procedimento vai depender de características do olho da pessoa. Né? E a gente tem ainda uma opção mais recente, que é o que o pessoal chama de SMILE, que é um laser diferente, que é como se ele tirasse uma fatiazinha ali de dentro da córnea e tirando aquela fatiazinha, ela também muda o formato, né? E também, consequentemente, muda seu grau. Então, para esses pacientes mais jovens, a grande maioria vai encaixar nesse tipo de cirurgia. Para os pacientes mais velhos, a gente, em geral, indica uma cirurgia diferente, que é a facorrefrativa. A facorrefrativa ela é muito parecida com uma cirurgia de catarata. A gente vai retirar o cristalino da pessoa e vai alterar por uma lente artificial. Só que aí eu já vou usar uma lente que ela vai ter características próprias para corrigir também esse grau da pessoa. Então, normalmente o paciente mais velho, como eu disse, a gente tem a presbiopia. Então, ele já tem aquela dificuldade tanto para longe quanto para perto. Quando eu faço uma facorrefrativa, eu tenho essa capacidade de também já corrigir a presbiopia. Então, ao mesmo tempo que eu estou corrigindo o grau de longe que aquela pessoa tem, eu elimino aquela dificuldade que ela tem em focar para perto.
E o terceiro grande grupo de cirurgia seria as lentes fásicas, que a gente diz, que seria colocar uma terceira lente entre o cristalino e entre a córnea dessa pessoa. Essa cirurgia também é indicada para pessoas mais jovens, mas que têm graus muito altos. Aquele paciente que tem, às vezes, o grau muito elevado, eu não consigo lixar aquela córnea o suficiente para tirar aquele grau, porque eu também não posso ir afinando demais a córnea da pessoa, tem um limite. Então, naquelas pessoas, você chega o paciente lá com 12, 15 graus, a melhor opção, na verdade, não é mexer nenhuma nem outra. Colocar uma terceira lente para compensar esse grau dessa pessoa. É um procedimento que causa dor e tem riscos? O risco ele é muito baixo, tá? A gente não pode dizer que não tem risco. Tudo que é o que eu sempre falo para o paciente, tudo que eu faço na vida tem risco, tá? A partir do momento que eu decido atravessar uma rua, eu estou correndo um risco. Mas assim, o risco de uma cirurgia ele é muito pequeno, tá? Não é uma cirurgia para a gente ter medo. Em geral, essas cirurgias evoluem muito bem, são cirurgias bem tranquilas. Na questão da dor, varia um pouquinho conforme a técnica, tá? A maioria das técnicas, elas não dão dor. Mas em alguns pacientes, principalmente o PRK, é uma técnica que às vezes o paciente queixa um pouquinho mais de dor, não durante a cirurgia em si é bem tranquila. Mas às vezes a primeira semaninha ali arde bastante, dá algum desconforto. Mas isso mais especificamente para o PRK. Tanto a faco-refrativa, as lentes fásicas, o LASIK, são cirurgias que em geral doem muito pouquinho, é bem tranquilo. Agora, para quem usa lentes de contato, é preciso suspender o uso antes da cirurgia, doutor? Sim, a lente de contato, em geral, ela causa ali uma alteraçãozinha na curvatura da córnea. Embora pequena, essas lentes gelatinosas, elas causam bem menos que aquelas lentes rígidas que se usava mais anteriormente. Mas mesmo assim, a gente tem que tirar essa lente pelo menos uma semana antes, tá? E não só para fazer a cirurgia, mas também para a gente fazer os exames pré-operatórios. Então o paciente tem que ficar um período sem a lente para que a gente possa fazer uma programação correta e também para a gente também ter esse resultado melhor durante a cirurgia. Tá certo, então, doutor, já a gente continua o nosso bate-papo. Agora o recado é da J. Ribeiro Imóveis. Quando você for comprar, vender ou alugar um imóvel, procure logo a J. Ribeiro Imóveis. Já são quase 18 anos de tradição aqui na cidade. A J. Ribeiro Imóveis é uma das maiores imobiliárias de Catalão e garante de verdade o pagamento do aluguel. Você que tem um imóvel que está fechado e não consegue alugar, procure hoje mesmo a J. Ribeiro Imóveis. A J. Ribeiro fica na Avenida Farid Miguel Sapatli, pertinho da Praça da Igreja Velha Matriz. Hoje, terça-feira, também é dia de quê? Arte e cultura por aqui. Por isso ele já está aqui conosco, Marcos Macarney, ator por formação, um filho de catalão que toda semana vem aqui e traz poema em voz e violão para nós. Boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Tá bom, então. E aí, Marcos, eu quero te perguntar como tem sido esses dias aí de participação aqui no programa, como tem sido o seu trabalho, o resultado disso? Nossa, tem sido muito bom, graças a Deus. Muitas pessoas têm seguido nas redes sociais, a gente está tendo repercussão muito boa. E também ouvintes, né? Às vezes, por exemplo, me acham nas redes sociais, mandam uma mensagem parabenizando, agradecendo pela mensagem que às vezes a gente passa, né? Com certeza. O importante desse seu trabalho é que é justamente isso que você falou. A gente sempre leva uma mensagem positiva, algo para propagar o bem, né, Marcos? Exatamente, é verdade. Então vamos lá, vamos direto, né? O que você preparou pra gente hoje? Tem poema. Hoje eu trouxe um poema do Manuel de Barros, que fala um pouco sobre a escolha e como ele descobriu a poesia na vida dele. Então vamos lá. Eu não gosto das palavras. Fatigadas de informar, eu dou mais respeito às que vivem de barriga no chão. Tipo água, pedras, sapo, eu dou valor e respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Eu prezo insetos mais do que aviões.
Eu prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Eu tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Eu tenho abundância de ser feliz por isso. O meu quintal é maior do que o mundo. Eu sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos. Como as boas moscas, eu queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Eu só uso as palavras para compor meus silêncios. Palmas! Obrigado. Tá aí, Marcos, muito obrigada por nos brindar com o seu trabalho. Já já a gente volta a falar mais com o Marcos. Agora a hora de mais um recadinho, hora de falar do Carona, o melhor aplicativo de mobilidade urbana de Catalão. Pare de ficar sofrendo, tomando chuva, esperando favor, vai de carona, é isso mesmo. Você baixa o aplicativo e em poucos cliques chama um carro que vai te levar onde você quiser. São veículos novos e profissionais super treinados com um precinho super em conta. Então não perca tempo e evite dor de cabeça. Baixe agora mesmo o aplicativo Carona para Android e também iPhone. Carona com K, hein? Então vamos lá. Terça-feira, dia do quadro Mundo Pet. Hoje, Dr. Danilo Ferreira mais uma vez participando conosco, ele que é médico veterinário. E hoje o nosso tema são os problemas respiratórios em animais. Doutor, vamos retomar o nosso assunto aqui. Eu já pergunto para o senhor, em casa, como os donos de animais conseguem ajudar? Tem medidas caseiras, vitamina, alimentação que pode ajudar aí a amenizar esses transtornos causados pelos problemas respiratórios? Bom, Fabrini, tem sim. A gente sabe que um problema respiratório ele vai atingir o animal que está imunossuprimido. Né? Às vezes ele tem alguma doença de base, às vezes ele tem uma verminose, uma hipovitaminose, uma anemia, assim ele vai estar mais susceptível a ter doenças respiratórias. Tá? Então a gente precisa prevenir isso aí. Como que a gente previne? Visitas regulares ao veterinário, né? Fazendo exames, check-ups, mantendo seu animal vacinado, vermifugado. E em épocas frias, geladas, manter o abrigo certinho contra o frio, agasalho para os cachorros que são desprovidos de pelo. É isso aí. A alimentação pode ajudar? A alimentação sim, né? Tem uma alimentação adequada, existe ração de todo preço, de toda qualidade, né? Então uma ração de boa qualidade que já vem com as vitaminas, já vem com os ingredientes balanceados, apropriados. O animal tendo uma alimentação adequada, ele vai ser um animal com maior chance de não ter uma infecção respiratória, assim como outra doença qualquer. Vamos lembrar aqui então, porque a gente sabe que os humanos em todas as áreas da saúde precisam sempre ter um acompanhamento profissional, né? Não só em casos de doenças, mas em casos de prevenção. E essa regra vale também para os donos dos animais, né? Tem sempre que levar os bichinhos para acompanhamento na clínica, né, doutor? Sim. O bichinho quanto o ser humano, né? Ele tem que ter uma prevenção, tá? Então, tem pessoas que chegam para mim, doutor, o cachorro tem 8 anos, está doente, mas eu nunca precisei levar ele no veterinário. Né? Mas às vezes se ela tivesse prevenido antes, né, ela não estaria naquele dia da consulta com ele doente. Então a prevenção sempre ela é indicada. As últimas dicas então para os donos de animaizinhos combaterem esse mal aí. Bom, fica uma dica aí, né, que o coronavírus ele não passa do animal para o ser humano. Você pode ficar tranquilo. E para prevenir as infecções respiratórias, vacinação,
do cãozinho. Para gato ainda não existe a vacina. Gato dá pouco problema respiratório, tá? E manter o seu animal protegido em dias frios, gelados, né? Os animais que não têm pelo, agasalhar eles, bem agasalhados. Mas é isso aí. Tá certo, então, doutor Danilo Ferreira, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação e antes de encerrarmos, lembrar que o senhor está disponível aí para atender, para ajudar, para orientar as pessoas onde elas podem encontrar a clínica, a equipe que está lá super preparada. Bom, eu atendo na clínica veterinária Dr. Dog, estamos localizados na 2 de outubro, de frente ao trevo que dá entrada para a rodovia de Goiandira. Precisando da gente, a gente está lá. O telefone é 3411-6159, o WhatsApp é 98451-6159. Tem serviço de banho e tosa, tem serviços veterinários, cirurgias, vacinas, o que precisar a gente está lá para atender vocês. Tá certo, então, doutor. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Já vamos pensar na pauta da próxima semana. Ok. Porque o doutor Danilo volta mais uma vez no quadro Mundo Pet com mais dicas. Boa semana, doutor. Vamos de mais um recadinho? Agora eu vou falar aqui da Sensuelle Moda Íntima. Isso mesmo, eu tenho um recado para as mulheres que estão ouvindo o programa Mais Catalão. É que a Sensuelle Moda Íntima está fazendo uma super liquidação esta semana. Tem lingeries, bodies, pijamas e diversos outros produtos a preço de fábrica. É uma queima de estoque imperdível da Sensuelle, uma das mais tradicionais marcas de moda íntima aqui de Catalão. Essa queima de estoque está acontecendo lá na loja da fábrica, que está sendo inaugurada nesta semana e que fica na Avenida José Severino, número 3870, no bairro Vereda dos Buritis. Fica ao lado do Hotel Caçula, pertinho ali da garagem da Transduarte. Não perca, então, essa queima de estoque da Sensuelle Moda Íntima somente até sexta-feira. Vou repetir o endereço: na Avenida José Severino, 3870, no bairro Vereda dos Buritis, ali pertinho da Transduarte. Vamos retomar nosso bate-papo aqui. Hoje nós recebendo pela primeira vez aqui no estúdio o doutor Guilherme Cortopassi, ortopedista, especialista em joelho, hoje falando sobre artrose. Doutor, como que é o tratamento da artrose? É um procedimento complexo? Como que funciona? O tratamento cirúrgico? Da artrose. Isso, o tratamento cirúrgico, ele é chamado a prótese de joelho, né? Uhum. Então, é uma cirurgia delicada, uma cirurgia agressiva, que dura mais ou menos em média de 2 horas a 2 horas e meia, um pouco mais, um pouco menos, depende de cada caso. Requer um pós-operatório muito dedicado do paciente, em termos de fisioterapia, cuidado com higiene, porque o nosso maior medo da cirurgia é a infecção, né? E como é uma cirurgia bastante agressiva, que a gente retira muito osso e a gente coloca um componente proteico lá dentro, tem a chance de infectar. Mas trabalhando direitinho, fazendo tudo limpinho, com toda a asepsia normal, a gente tem tido bons resultados. Mas a cirurgia é simplesmente retirar toda essa parte degenerativa do osso e colocar um componente proteico. Hoje o paciente, a gente opera hoje, amanhã a gente já coloca o paciente para andar de andador, entendeu? 15 dias já retira pontos e já para com o andador, e intensificação com fisioterapia, e a pessoa volta às suas atividades, é claro, algumas diárias assim normais, em pouco tempo. Tá certo. Pra gente, se é que existe forma de evitar a chegar nesse tratamento cirúrgico, doutor, como a gente pode prevenir? Existem meios de minimizar essa situação? Existem. Como eu falei anteriormente, a prevenção ela é o melhor remédio para todas as doenças, né? E na artrose é você manter uma atividade física regularmente, né? Orientada por um educador físico, por um ortopedista, um fortalecimento muscular adequado, né?
para a gente prevenir essas coisas. Não é que a pessoa vai parar de jogar bola, vai parar de jogar vôlei, vai parar de jogar basquete, enfim, nada disso. Tudo com orientação a gente tem bons resultados, sim. Tá certo, Dr. Guilherme Cortopassi. Para as pessoas que tiverem dúvidas sobre esse assunto ou outros, a gente sabe que a especialidade do Dr. Guilherme é joelho, né, doutor? Onde elas podem encontrar? O Dr. Guilherme está chegando, retornando para Catalão, é daqui, né? Onde as pessoas podem encontrá-lo e bater um papo com o senhor aí sobre essa especialidade. Eu sou de Catalão, nascido e criado. E tem 11 anos que saí para estudar, desde quando fui para Goiânia, fazer o 3º ano. Fiz faculdade em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E passei na residência e resolvi fazer ortopedia. Eu fiz em São Paulo, no Hospital Israelita Albert Einstein. E continuei lá fazendo mais um ano de joelho. Mas a gente é ortopedista, a gente atende todas as áreas do corpo, não só o joelho em específico, né? E nós estamos atendendo aqui em Catalão na clínica Angiomed, né? Fica ali na Avenida João 23, número 30, ao lado da CEMEC, em frente ao Colégio Aprove. O senhor é vizinho do Dr. Rogério, então. Vizinho do Dr. Rogério. O telefone para contato é 3441-3775 e o WhatsApp é 999-858805. E também pode me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Dr. Guilherme Cortopassi. A gente tem postado semanalmente vídeos e textos explicativos de patologias da ortopedia em si, né? Certo, então. E mais uma vez eu agradeço pelo convite. Espero ter ajudado de alguma forma aí os ouvintes e estou à disposição para voltar mais vezes. Tá certo, então nós é que agradecemos e com certeza vamos convidá-lo para estar aqui, compartilhar mais informações, mais conteúdo útil para ajudar no dia a dia e na qualidade de vida da nossa população, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Tá certo, boa semana, bom trabalho. Vamos continuar o nosso assunto com ele também, que está aqui conosco, nosso parceiro já, doutor Rogério Teixeira, oftalmologista. Doutor, hoje nós falamos sobre cirurgia refrativa, o procedimento para parar de usar óculos. E eu já te pergunto, fiz o procedimento, tomei todas as medidas, todos os cuidados. Em quanto tempo eu sentirei o efeito da cirurgia? Refrativa, em geral, é muito rápido. Tá? Na verdade, 2, 3 dias depois da cirurgia, o paciente já vai notar uma diferença muito significativa. Mas assim, para a gente ter um resultado realmente final, tá tudo cicatrizado, tá tudo 100% estabilizado, em geral, a gente, em torno de um período aí, em torno de 3 semanas. Durante esse período, como eu disse, não é que a pessoa não vai estar enxergando, ela vai estar enxergando bem. Mas assim, a gente tem um ganho aí durante essas 3 primeiras semanas, os pacientes eles vão notando cada vez mais uma melhora da acuidade visual. Quais são as principais recomendações para quem está pensando aí na possibilidade de fazer esse procedimento? Além, é claro, de procurar um especialista para poder fazer todos os exames, passar por todos os procedimentos. O que a pessoa tem que analisar primeiramente, doutor? Então, a cirurgia, a primeira coisa que eu recomendo para o paciente é assim, ele tem que estar interessado, disposto ali a passar pelo procedimento para ficar livre dos óculos. Tá? É uma cirurgia tranquila, em geral a recuperação é muito rápida, mas assim, ela tem que ser muito bem indicada. Então a gente tem que ver a idade do paciente, a gente tem que fazer uma série de exames para descartar qualquer outra patologia, qualquer outro problema que gere um risco mais elevado para essa cirurgia. Mas assim, se a cirurgia estiver bem indicada, se os exames estiverem todos ok, é um procedimento assim, em geral o paciente tem um resultado espetacular, assim, praticamente a totalidade dos pacientes ficam extremamente satisfeitos. Eu como paciente também, como eu disse, eu já sou operado, realmente é um resultado muito bom. Tá certo então, doutor. Para as pessoas que tiverem dúvidas sobre outros assuntos, aquelas pessoas que quiserem saber mais sobre esse procedimento, a cirurgia refrativa, o senhor está preparado para isso? Está lá com a equipe? Onde as pessoas podem procurar o senhor aí para esclarecer tudinho?
Então, eu atendo no CEMEC, o Centro Médico Catalão, que fica ali na João 2350. Vocês podem acessar pelo site, que é o www.cemecsaude.com.br, ou também pelo WhatsApp, que é o 98100-1410. Tá certo, então, doutor Rogério, eu quero agradecer mais uma vez pela parceria, pela prontidão de estar aqui conosco e compartilhar tanta informação, tanto conteúdo útil. Doutor, obrigada, viu? Eu que agradeço. E na semana que vem o senhor já sabe. Estou aqui presente de novo. Tá certo, então. Vamos com mais um recadinho. É hora de falar do Bristol, o Bristol Hotel, que tem um restaurante que fica aberto ao público o dia todo. Ele funciona de 6 horas da manhã até 11 da noite. No café da manhã tem um buffet todo especial com diversas opções. No almoço e no jantar o sistema é à la carte. O Bristol tem música ao vivo há alguns dias. Ele fica ali na margem da BR-050, pertinho do Clube Recreio Colonial. Vamos falar com ela, Olívia Luiz está aqui conosco, colunista social, trazendo as informações. Olívia, a recomendação agora é da gente se manter mais quietinho em casa, né? Mas ainda tem alguma atração aí nos comércios, nos estabelecimentos da cidade? Boa tarde, Fabrini. Olha, Fabrini, eu liguei para algumas empresas, né, para estar confirmando se vai abrir, se não vai abrir. Eu tive resposta só de 2, que falou que vai abrir normalmente, mas que tomaram bastante precauções em questão de higiene, né? Tanto do local, deixando mais disponível álcool gel, deixando as mesas mais separadas. Então, os 2 locais que eu recebi informação que vão abrir é lá no Choperia Mais Sabor e no JK. Tá certo, então. Por hoje é só. Tem que manter as recomendações aí, afinal, nós estamos lidando com saúde, saúde é vida, né, Olívia? Isso, saúde é vida. Quando passar essa temporada aí, a gente volta nos eventos, nas baladas, com tudo para festejar. Com certeza. Obrigada, Olívia. Boa tarde para você. Bom trabalho. Agora eu quero falar aqui do Colégio Veratis. É o colégio completo. Lá tem do infantil ao pré-vestibular, tem ensino integral, projeto bilíngue e agora em 2020 conta com o projeto Maker, que vai muito além da robótica. Em janeiro, quase 40 alunos foram aprovados em diversas universidades federais do Brasil. O Colégio Veratis tem educação de verdade. Acesse as redes sociais Colégio Veratis e também o site www.veratis.com.br. Nós já estamos chegando praticamente ao fim, mas nós não poderíamos encerrar sem antes falar com ele, professor doutor Rafael de Ávila, todos os dias nos informa aqui sobre a previsão do tempo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão. E hoje, terça-feira, continua tarde típica de verão, calorão, temperatura hoje prevista será na casa dos 31 graus Celsius, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e teremos uma possibilidade da ocorrência de pancadas de chuvas de forma extremamente isolada, que é a característica típica de verão que estamos vivenciando. Lembrando que no final dessa semana, mais ou menos a partir do final de semana, a tendência é que teremos uma mudança no tempo atmosférico, ou seja, temos a previsão de chegada de chuva volumosa na cidade ao longo do final do mês de março de 2020, Fabrício. Tá certo então, professor. Tá dado o recado, todo mundo já tá ligadinho aí. Eu quero mais uma vez agradecer por tê-lo aqui conosco todos os dias e amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. Eu que agradeço, sempre à disposição. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigada para nós. Hora de oportunidades de emprego, terça-feira também é dia de voltar ao mercado de trabalho. Hoje as oportunidades são ofertadas pela Integrar Recursos Humanos. Entre as vagas disponíveis para esta terça-feira tem vendedor externo, analista financeiro, técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem do trabalho, analista de RH, consultor comercial e trabalhador rural. Lembrando que estas são apenas algumas das oportunidades oferecidas pela Integrar Recursos Humanos. Os interessados nessas e em outras vagas devem procurar a Integrar, que fica na rua Pedro Ludovico, número 219, no centro de Catalão. O telefone, anota aí, 3411
3411-7954, repetindo 3411-7954. O programa Mais Catalão tá chegando ao fim, mas antes, mais uma vez eu vou reforçar aqui o nome daqueles que mantém o nosso programa firme e forte aqui na 102.7. Bristol Hotel, Colégio Verates, FM Materiais para Construção, J. Ribeiro Imóveis, Aplicativo Carona, Churrascaria Espetos na Brasa e Sensuele Moda Íntima. O programa Mais Catalão tá chegando ao fim. Eu vou me despedir, mas vou tocar a bola porque quem vai encerrar hoje com uma mensagem, com uma reflexão para nós é ele, Marcos McCartney. Então, Marcos, antes de me despedir, eu me despeço de você, agradeço mais uma vez a sua participação por estar aqui conosco todos os dias. Eu que agradeço, para mim é sempre uma honra. Então, vamos lembrar as redes sociais do Marcos McCartney. Marcos McCartney, Instagram, Facebook, e o WhatsApp é 981269946. Tá certo, mais uma edição do programa Mais Catalão chegando ao fim. Eu, Fabrínia Obali, agradeço muitíssimo a sua companhia, tanto nas ondas da Nova Liberdade FM 102.7, como também pelas lives ao vivo nas redes sociais, Instagram e Facebook, programa Mais Catalão. Um grande abraço, um super beijo, fiquem todos com Deus. Amanhã a gente volta ao 12:30. E agora, programa Mais Catalão sendo encerrado. Voz e violão, Marcos McCartney. A cura para o coronavírus requer uma dose diária de empatia. Uma injeção generosa de amor ao próximo e variadas sessões de senso de coletividade. O vírus chegou, já está aqui perto de mim e aí ao seu redor enquanto você lê essa mensagem. Eu conheço pessoas que testaram positivo e você deve conhecer também. Ele é real, assim como as suas consequências. Não é mais uma questão de se, já estamos no como, é agora. Trata-se de um episódio triste, marcante, que certamente será lembrado pelos livros de história, mas que as consequências dependem de cada um de nós. Sim, eu e você, e todo o resto. Não espere a situação piorar para se tocar, essa luta também é sua. Que essa triste pandemia sirva para lembrarmos que somos todos humanos, independente de cor, credo ou nacionalidade. Que devemos cuidar melhor um dos outros e do nosso planeta. Que possamos perceber o quanto somos fortes quando nos mobilizamos contra um mal comum. E você, que não está na zona de risco, não seja egoísta e mesquinho. Ajude a cuidar de quem cuidou de você um dia, sejamos fortes e disciplinados. Hoje as escolas, os estádios, as igrejas, as festas, as plateias e as ruas estão desertas. É triste, mas é melhor que sejamos assim. Que esses lugares estejam vazios é melhor do que os leitos dos hospitais cheios. Daqui uns meses esse vírus vai passar, o tamanho do estrago que ele vai deixar para trás depende de cada um de nós. Somos nós que vamos escrever o final dessa história. Faça a sua parte e juntos vamos vencer. A Nova Liberdade apresentou Programa Mais Catalão. Diferente, dinâmico, útil. Programa Mais Catalão. Boa tarde.